Bom, meus amigos, acabou agora o primeiro tempo entre o Grenal, o Inter e o Grêmio, no Beira-Rio. 1-0 pro Inter. Bom, assim, ó, convenhamos que nesse primeiro tempo o Grêmio não concluiu a gol. Nada de risco. Quando tentou chegar ali, sempre foi anulado pela defesa do Inter. Até no finalzinho do primeiro tempo ele teve um lance promissor, uma tabela do Ferreira com o... Não vou dizer uma tabela, um passe do Ferreira pro Soares ali, mas não resultou em nada. Enfim. Quem tá, digamos assim que... Não sei se marcando sob pressão, mas tá tendo mais um... Tá criando jogadas, tá chegando ao gol concluindo, tanto é que tá ganhando é o Inter. Bom, enfim. O Ener Valencia fez o gol dele ali. Tem um detalhe assim, ó, defensivamente, o Grêmio falando, além de não conseguirmos atacar, defensivamente tem algumas coisas que estão falhando ali. Aquele negócio do jogador tá livre, claro, é a mobilização do jogador, a mobilidade do adversário no caso. Por exemplo, o Alan Patrick ele tem trabalhado bem a bola e conseguido distribuir entre os defensores do Grêmio e achar o jogador do Inter. E tem dois lances ali, um que o Ener Valencia, o primeiro, que ele conclui e ele está no lado direito e ele recebe a bola sozinho. E aí fica aquela questão, lembra que nós sempre falamos um erro da defesa do Grêmio que se repetiu por vários jogos. Isso geralmente talvez em bola parada, enfim, mas dessa vez foi a bola rolando. Claro, também vai da qualidade do meio adversário, enfim. Mas ele consegue tocar a bola nos jogadores do Grêmio e o Valencia recebe sozinho no lado direito. E aí aí é que tá, essa mobilidade do adversário sobre a defesa do Grêmio. E aí isso vai exigir bastante dos nossos defensores. Tem um segundo lance mais adiante no jogo que o Valencia ele recebe a bola no lado esquerdo. Então ele tá jogando nos dois lados. E o Inter tem conseguido, na verdade, um espaço entre os jogadores do Grêmio de criar mais chances ofensivas. Aí teve vários lances ali, aquele do... teve um lance logo no começo, no primeiro minuto ali, que foi aquele lance que eles estavam pedindo pênalti pro Inter. Na minha concepção, não por ser gremista, mas ele não foi um pênalti que eu acho que o Grêmio, quando ele sai, é a minha impressão, claro, é a minha interpretação. O árbitro deu outro ali do impedimento, enfim, por causa do bater na bola no jogador do Inter. Mas é que o Grêmio ele meio que dá as costas aqui, ele não chega naquela entrada maldosa no jogador ali. Mas enfim, o Inter encontra o seu gol, continua criando oportunidades e tá, de certa forma, lá em cima, é como se fosse marcando sua pressão. E reparem uma coisa assim, ó. Suponhamos que a defesa do Grêmio é o que está acontecendo. Ela afasta a bola do seu campo defensivo. Logo que o jogador do Inter, lá no campo defensivo do Inter, ele rebate a bola para frente, volte e meia essa bola cai no Ener Valencia. E aí ele vai disputar, como ele já fez ali, ele consegue às vezes, eu digo o Ener Valencia porque tá caindo nele, parece que ele fica aí na frente sozinho, mas pode ser qualquer outro jogador do Inter também que isso se repita. E aí a bola cai nele e dá condições dele ir em direção ao gol. Claro, isso aconteceu mais de uma vez? Óbvio que sim. E aí os defensores agiram, digamos assim, conseguiram reverter, mas não pode criar essa bobeira aí. E aí, bom, enfim, tem que rever o Grêmio. Um primeiro tempo que o Grêmio foi anulado pela defesa do Inter, não conseguiu concluir a gol. E foi, de certa forma, o Inter pressionou o Grêmio ali, uma pressão, digamos assim, com uma pressão constante. Mas e agora? O que fazer para esse segundo tempo? Para tentar, no mínimo, empatar. Bom, e a vitória é sempre o objetivo, mas enfim, no mínimo buscar o empate. E o fato é, o primeiro tempo não teve conclusões do Grêmio ao gol. O goleiro do Inter ficou tranquilo. No nosso ali, o Grêmio trabalhou bem, teve aquele lance ali do impedimento que
O jogador recebeu cara a cara contra ele e ele defende, mas era lance de impedimento. Mas nos lances valendo ali, quem criou mais oportunidades nesse primeiro tempo foi o Inter. Vamos aguardar o segundo e ver como as duas equipes se comportam. Bom, meus amigos, acabou agora o jogo, o Grenal aqui. O Grêmio não conseguiu marcar pontos nessa rodada. Houve a derrota ali. Enfim, o Grêmio voltou para o segundo tempo. A ideia foi povoar o meio de campo, coisa que o Grêmio não estava fazendo no primeiro tempo. Tanto que as bolas que lançavam para o Soares, tirando aquela no último minuto ali a tabela, o passe do Ferreira, era tipo lançamento longo, ligação direta que chamam, enfim. Aí entre os jogadores, ainda assim o Grêmio estava meio instável. E aí tem ali logo no começo do segundo tempo, o Galdino ele é desarmado por um jogador do Inter que toca pro Wanderson. Aí ele vai, se aproxima da área, chuta de fora da área e faz o gol. 2-1 Grêmio. 2-1, desculpa, Inter. E aí, pô, depois tu vê o toque de bola ali do... Aliás, tá 2-0 o Inter, desculpa. O toque de bola ali do Grêmio, tu via, de certa forma, um nervosismo entre os jogadores, que não tava acertando o passe. Tá, mas o Grêmio não cria, pô, e o Inter sempre, quando tem aquele contra-ataque, antes, no começo, tava 3 do Inter contra 2 do Grêmio, e sempre aquele, ou 3-3, mas o jogador do Inter livre, aquele deslocamento que eles estavam fazendo ali, com o Ener Valencia, com o Alan Patrick, enfim. O Grêmio começa a atacar, e aí o João Pedro, ele faz um gol ali, chuta uma bola que sobra ali, aquele lance ali praticamente estava perdido. Vai para o outro tenta driblar, enfim, meio que aquela bola bate e rebate, ele pega e chuta e faz o gol. Não foi um chute forte, mas o goleiro do Inter aceitou. Pô, aí 2-1, pô, já melhora o visual do jogo. E naquela altura ali, tava o início do segundo tempo. E aí, quando vai começar a reação do Grêmio, o Inter tem um contra-ataque ali e o próprio Alan Patrick, ele que estava armando todas as jogadas ali, botando o Ener Valencia na cara do gol, enfim. Ele conclui e faz. Daí, 3-1. Tá, vamos ver. Mas ainda assim, o Grêmio continuou a tentar atacar e foi para cima. Aí teve a falta ali no jogador do Grêmio. O Soares bateu por sobre... Não foi aquela falta assim, passou por cima da barreira, a barreira abriu, mas ele bateu com qualidade, aquela bola que vai no cantinho ali, que quica e mata o goleiro. 3-2. E aí tu começa a ver assim, a troca que o Renato Portaluppi fez, o que a equipe técnica do Grêmio fez, começou a surtir efeito. Aí o Grêmio começou literalmente a povoar o meio campo. E aí sim, talvez por ordem do seu treinador, mas o Grêmio conseguiu conter o Inter no seu campo defensivo. Claro, daí corre sempre ao risco de ter o contra-ataque adversário e ser fatal. Mas enfim, aí tu via, a bola do Grêmio começou a ter uma qualidade no troca de passe, aquele passe de primeira, digamos, não é aquele rebate apavorado, não, e aí começou a dar certinho. Aí o Grêmio começou a criar contra-ataques, a criar lances, chances de gol. Tu tocava a bola pro lado ali, tentava, claro, acionar o Soares, enfim, às vezes a defesa interceptava, ou pro Reinaldo para cruzar, pro Galdino, enfim. Mas o Grêmio tentou e jogou até o fim, digamos assim, foi na raça, assim, claro, mas perdeu, não somou ponto. O resultado final foi a vitória do Inter. O Botafogo, o Grêmio, enfim, o Grêmio tentou até o fim, mas não deu, não conseguiu vencer. Tá, ponto final. Virada de página, o jogo fora de casa que nós fizemos porque foi no Beira-Rio, mas é em Porto Alegre. Não somamos ponto, o Grêmio ainda estava em quarto ali.
Talvez mude alguma coisa que o outro ali. O Botafogo estava ganhando, se distanciando ainda mais. Eu repito mais uma vez, título eu não sonharia. Mas a questão do Grêmio agora, o próximo jogo é manter a pontuação para ficar no G4 e ir para a Libertadores ano que vem para fazer caixa. Hoje não deu, o Grêmio jogou bem, mas eu não vou ser hipócrita para você assim, dizer assim, bah, mas jogou bem, fez isso, fez aquilo, o resultado tinha que ser do outro. Não, o que vale é o concreto, que são os 3 pontos ou 1 ponto se fosse um empate. E o fato é que nós não conseguimos hoje nenhum ponto. Apesar do bom futebol, enfim, o resultado tem que se concretizar. Vamos ver nas próximas partidas como o Grêmio vai. Mas hoje no Grenal, a vitória foi do Inter e o Grêmio não somou ponto.